Mateus 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas lavouras em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era permitido comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e permanecem inocentes? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, e eles lhe perguntaram se é permitido curar no sábado, a fim de o acusarem. Então ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair num buraco, não irá pegá-la e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer bem no sábado. Então disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou saudável como a outra. Então os fariseus, tendo saído, deliberaram contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele a todos curou, lhes advertindo que não o fizessem conhecido, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se alegra. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará a mecha que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome as nações terão esperança. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então chegou a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, se primeiro não amarrar o forte e então roubará a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E quem disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na vindoura. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau,
porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra vã que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Mas ele, respondendo, disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas despertarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo sai do homem, percorre lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e, voltando, a encontra desocupada, varrida e enfeitada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E é o fim desse homem pior do que antes estava. Assim acontecerá também a esta geração má. E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe.